Olá, o Sindepres Entrevista conversa hoje com Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação. Nós vamos falar um pouco sobre o cenário político e econômico brasileiro, essa situação que a gente tem vivido e que cada dia a gente acorda e não sabe qual vai ser a próxima notícia. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, agradeço eu. Mais uma vez estar aqui com vocês, falando nessa boa comunicação interna que vocês têm via essa televisão. E vamos tentar fazer aqui uma pequena leitura do que no momento que nós estamos vivenciando no Brasil hoje. É verdade, professor. A proposta do Sindepres Entrevista, em especial quando a gente trata desses temas, é justamente assim, apresentar e mostrar na medida do possível para o nosso telespectador e para o nosso internauta o que tem acontecido no país. E a gente sempre tem pensado num ponto que é muito importante. Esse é um ano eleitoral, né? Um ano de eleições municipais. E a gente acredita sempre que quanto mais informado, mais a gente acredita na possibilidade de mudar alguma coisa para melhor nas eleições, né? E assim, essa conversa, essa ideia de falar com o senhor hoje surgiu principalmente a partir de um título de um dos seus últimos artigos, que é Um País Sem Líderes, Um País Sem Herói. A minha primeira pergunta é, professor, nós tínhamos heróis? O Brasil já teve heróis? O Brasil teve heróis, sim. Na verdade, nós tivemos, na história brasileira, figuras que emergiram, foram consideradas muito importantes. Vamos começar com uma mulher, Princesa Isabel, Sim. Fez a abolição da escravatura, heroína. Vamos voltar agora para o tempo mais presente. O nosso querido Ayrton Senna, que era o herói nacional, um dos mais queridos. O que eu tenho constatado é que a crise política tem devastado os perfis, tem nivelado os perfis por baixo. E nós não temos tido, ao longo dos últimos tempos, pessoas que se sobressaiam, que sejam consideradas de primeiríssima categoria, porque a política vive hoje uma crise muito forte, não apenas aqui, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? A crise da democracia representativa. Exatamente. Que envolve a quebra das ideologias, a pasteurização dos partidos, ficam todos iguais, a pouca representatividade dos nossos representantes, não representam mais o povo. O povo. O declínio dos parlamentos. Os parlamentos, a gente elogiava, via os parlamentos no passado, grandes tribunos, Carlos Lacerda, era um grande orador. Vimos o Fernando Ferrari, do Rio Grande do Sul. Enfim, Adalto, famoso, como se diz, tocador de música da banda da UDN, na época do Sarney. Bom, enfim, tivemos grandes tribunos. O que nós vemos hoje? Um nivelamento por baixo. Partido Tiririca, a partir de líderes que passam a não representar mais a sociedade, mas ser pequenos grupos. Bolsonaro é um deles. Então eu estou constatando a ausência de figuras simbólicas que possam traduzir os valores da política. A dignidade, a seriedade, o compromisso, o bem servir, a transparência, o dever para com o eleitor. Nós não vemos mais isso. O que tem acontecido, professor, na nossa sociedade para a gente notar a ausência dessas personalidades, desses líderes, por exemplo? O que está acontecendo? Olha, a crise, ela promove uma certa vacina ética. As pessoas, diante de tanta bandalheira, viram as costas à política e passam elas mesmas a se guiar por meio dos seus núcleos de referência. Quais são esses novos polos de poder na sociedade? Sindicatos, associações, movimentos, grupos, núcleos que formam, vamos dizer assim, uma nova constelação de poder. Sim. É que eu chamo de um poder centrípeto das margens para o centro, forçando o poder centrífugo, que é o Congresso Nacional, o Executivo, o Judiciário. E que é democrático, né? Então nós estamos percebendo que
a democracia participativa está começando a brotar, né, no jardim cheio de flores murchas. Então, começa a brotar essa democracia participativa. E essa democracia participativa é o que está alertando, animando as pessoas a fazerem a crítica da política. Nós vimos no Brasil, desde 2013, essa movimentação de rua se avolumar, Sim. o que mostra realmente o fortalecimento da nossa democracia participativa. Então, a crise, por seu lado, ela produz um antivírus, que é o poder crítico da sociedade. Daí porque eu concluo que nós não temos mais condições de conviver com esse status quo que nós temos hoje. Temos que mudar a política, temos que melhorar a nossa representação no Congresso Nacional, temos que fazer com que os partidos expressem ideias de forma que o eleitor possa distinguir entre PSDB, PMDB, PT, PSD, qual aquele partido que defende conceitos específicos na área da saúde, na área da segurança, na área dos transportes, na área da educação. Hoje ninguém sabe. Com 35 partidos hoje no Brasil, isso é possível, professor? Não é possível. Daí porque a reforma política carece que nós diminuamos o número de partidos. Em vez de 35, vamos ficar com uns 8 a 10 partidos. Esse leque de entre 8 e 10, esse leque partidário, já poderá moralizar a vida pública. Porque para o executivo será mais fácil também fazer coligações. O chamado presidência livre de coalizão tem mais possibilidades de sobreviver, de se expandir, se desenvolver com 8 partidos. Agora com 35 é difícil. Fica complicado. E cada um vai querendo abocanhar uma fatia do bolo e aí não sobra para ninguém. Ou alguns têm mais do que outros, enfim. E aí é uma instabilidade. Aqueles partidos não aquinhoados pelo poder passam a fazer oposição. Então, para que isso possa ocorrer, nós precisamos fazer votar um instrumento chamado cláusula de barreira. Ou seja, é um instrumento que proíbe partidos que não tenham determinado número de votos nos estados a funcionarem. Sim. Eles precisam ter, por exemplo, 5% dos votos em 9 estados do Brasil, pelo menos, para sobreviverem. Então, essa cláusula de barreira. É altamente importante fazer isso. Por que é que essa cláusula de barreira não existe? Porque o Supremo Tribunal Federal cassou essa cláusula de barreira numa interpretação, julgando um recurso que chegou lá, naquela alta corte, para efeito de decisão sobre o mandato do partido ou do candidato. Tal. Então, aí nesse rolo também acabou com a cláusula de barreira. Mas eu acredito que hoje há condições de fazer voltar a cláusula de barreira. Ao lado de outros mecanismos, por exemplo, de fidelidade partidária, que deve ser mais rígido, ao lado da proibição de financiamento privado de campanha, como já existe hoje, mas precisamos aprimorar isso aí. Né? Enfim, é preciso que nós comecemos a abrir a reforma política. Acredito que o novo presidente, Michel Temer, tem condições de começar esse processo, não vai terminar, mas pelo menos ele pode começar a debater a questão entre o executivo e o legislativo, preparando o país para 2018. Professor, a gente no segundo bloco vamos continuar falando um pouco sobre essa questão da reforma política, mas ainda aqui no primeiro bloco eu queria voltar um pouquinho ao artigo do senhor, Um País Sem Líderes e um País Sem Heróis, onde o senhor fala bastante sobre a questão atual, né, da corrupção. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que a gente consegue proporcionar mudanças. O senhor acredita, por exemplo, com a justiça que nós temos hoje, com essa operação Lava Jato, tudo que está acontecendo, a gente consegue reverter isso para que no futuro a gente tenha aí líderes e representantes, ficha limpa, por exemplo? Vamos por partes. Primeiro, Lava Jato. A Lava Jato, na minha visão, ela está sendo assim um instrumento da mais alta importância para limpar o país. Vejo que o país será mais... Essa é a primeira operação que o Brasil... A primeira operação de longo alcance, vamos chamar assim, porque outras operações já aconteceram. Muito bem. Essa tem por objetivo desvendar o fio, o rolo, né,
novelo da corrupção que se estende por empresas, por atores políticos, por empresários. Então, este rolo está sendo desfiado. Uma operação batendo outra operação, puxando outra, é interessante. Eu acredito que essa operação hoje está no piloto automático. Nenhuma mão humana conseguirá deter essa trajetória. Não, Lava Jato. Lava Jato vai cumprir um papel fundamental. Quando é que ela vai terminar? Terminar, na minha visão, quando os últimos protagonistas forem flagrados dessa história. Né? É claro que pode existir mais adiante. Pode existir mais adiante, vamos dizer assim, um certo instrumento normativo para, como se diz, aperfeiçoar o mecanismo da delação premiada. Por exemplo, existe um projeto no sentido de proibir a delação de condenados. Porque o condenado, ele passa a não ter mais esse direito, por exemplo. Ele estaria, vamos dizer, propício a delatar para poder sair da cadeia. Exatamente. Né? E corrigir essa coisa que nós temos aí. Os delatores ficam em suas casas à beira da piscina, tomando seu melhor uísque, e aqueles que foram delatados ficam para a prisão. É uma inversão do processo. Já existe a possibilidade da criação desse instrumento? Eu acho que já existe, que o Congresso não vai votar agora, porque pode parecer que estaria atrapalhando a Lava Jato. Mas, na minha visão, isso vai vir mais adiante. Mais adiante. Segundo, então, em relação à Lava Jato, eu tenho essa opinião. Certeza. Agora, em relação à própria política, eu acredito que também vai haver mudanças. Nós vamos ter que, a partir desse ano já, nós vamos ter um processo eleitoral este ano para eleger 5.568 prefeitos. O município é o primeiro andar do edifício político. É o que sustenta os outros. Então, nós vamos ter que melhorar a cara dos prefeitos. Professor, vou interromper o senhor para chamar o nosso intervalo e lembrando que é o seguinte, eleições municipais vai ser tema do nosso último bloco aqui hoje. Então, o senhor pode se preparar porque a gente vai ter muito o que falar, ok? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Voltamos com o segundo bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação. Professor, agora continuando aqui o nosso raciocínio aí da ordem cronológica. O que é que a Lava Jato vai provocar na área política? Primeiro, vai provocar um recuo dos protagonistas que gostariam de continuar navegando nos dutos da corrupção. Vai um recuo. Tá. Segundo, mais transparência. Acredito que o processo político será mais claro. Aliás, a proposta do TSE criou esta semana um grupo de inteligência para monitorar o processo eleitoral, já mostrando aí... Isso já para esse ano, por exemplo? Por consequência dessa situação toda. Tá. Terceiro, vai provocar um voto mais crítico por parte do eleitor. O eleitor agora vai querer comparar os perfis e ver se não tem gente enganando aí por meio da telinha ou do rádio. Então, esses processos todos vão se integrar e aí nós vamos ter realmente uma política mais limpa. É uma política mais honesta.
não quero dizer que da noite para o dia vamos eleger 513 santos lá do... É verdade. Não é possível. Mas eu acredito que vai haver uma diminuição brutal no volume de corrupção do país. Vamos chamar o PNBC, Produto Nacional Bruto da Corrupção. Posso inventar isso. Esse Produto Nacional Bruto da Corrupção... Vai ter uma queda. Vai cair, vamos dizer, hoje de 50%, vai cair, digamos, para uns 10%. Mas vai diminuir. Isso já a curto prazo, ou a médio prazo? Já né, no professor? curto prazo, porque já vejo isso ocorrer na eleição desse ano. Depois vamos falar um pouquinho sobre a eleição desse ano. Já no curto prazo. Então eu vejo que vai ter implicação na área política e na área social, os comportamentos, né? Vão ser mais transparentes, aquele fisiologismo desbravado que nós tínhamos aí, pelo qual você só cumpre, você só dá o seu voto ao governo se você tiver espaço na máquina. Esse fisiologismo também vai diminuir. E para isso eu acredito que a meritocracia vai começar a vingar. Ou seja, a indicação pelos partidos políticos de nomes ancorados no mérito, na capacidade de gestão, enfim. Aliás, já fizemos um pouco disso, já andamos um pouquinho nessa direção. Sim. Com a aprovação semana passada da lei das estatais. Isso, exatamente. Da responsabilidade das estatais. Porque, aliás, eu queria que você explicasse um pouquinho pela para o qual telespectador. esta lei, ela... Isso é uma lei lei significativa. Uma lei de autoria do Executivo para o Legislativo, aprovada já no Senado, pela qual a indicação de nomes para cargos técnicos nas empresas obedecerá ao critério do mérito. Quem realmente vai ser indicado, ele tem que conhecer do assunto, tem que não mais dominar pela a matéria. indicação política, é isso? Não mais. Os partidos, por exemplo, se quiserem indicar nomes para empresas, que indiquem, Sim. mas contanto que esses perfis estejam alinhados com o mérito, não sejam apenas indicações políticas. Isso vai criar uma nova gestão no Brasil. É verdade. Aquela gestão da eficácia, porque os gerentes, os gestores públicos principais serão, vamos dizer, pessoas de qualidade, em condições de tocar o negócio das empresas. E com capacidade de administrar aquilo, né? Exatamente, com capacidade de gestão. Professor, nosso tempo é curto, então a gente vai ter que acelerar aqui porque os assuntos são muitos. Eu queria que o senhor voltasse a falar um pouquinho, a gente falou sobre isso no primeiro bloco, mas sobre a questão da reforma política. Em um dos seus artigos eu li que o senhor falou que existe uma reforma-mãe, que é a reforma do Estado, né? Eu queria que o senhor destacasse aqui essas principais reformas. Essa lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é um instrumento da reforma do Estado. Primeiro, a reforma política, não adianta se fazermos uma reforma política se você tem o Estado ainda de maneira moldurada à moda antiga, entendeu? Se você tem na parede um retrato velho do Estado do passado. Você tem que reformular com esse obsoletismo, com esse fisiologismo, mandonismo, grupismo, caciquismo, nepotismo. Esses ismos que realmente dominam a política. Isso tem que ser dizimado. Então precisa desmontar isso aí. Fazer um Estado menor, reforma do Estado, menor, não vamos chamar o Estado, vamos chamar o Estado adequado. Eu vou até mudar, em vez do menor ou maior, o Estado adequado. Adequado para gerir a coisa pública. O que é que faz parte do Estado? Quais são os negócios do Estado? Educação, saúde. Muito bem, vamos continuar pertencendo ao Estado. O que não for de competência do Estado, vamos liberar para privatização. Vamos privatizar. Estado adequado. Dá ao Estado o tamanho necessário para poder ser eficaz e eficiente. Essa lei da responsabilidade faz parte disso. É preciso que também haja uma repactuação entre os entes que formam a federação. Municípios, estados e União. Ora, hoje nós temos uma completa inversão de posições. As pessoas moram no município, comem no município, habitam no município, se locomovem no município, mas o município é o que tem o menor quinhão das receitas do país, da União. A União, como tem a boca maior, 60 e poucos %, o Estado com 20 e poucos %, e os municípios com
que resta. Então é preciso repactuar, Entendi. significando uma redefinição, uma redivisão das receitas, é claro, E de obrigações. e das obrigações, muito bem, sem, evidentemente, querer passar tudo o que é da União. Não, vamos primeiro fazer uma primeira partilha, uma repartilha, de forma a contemplar bem os municípios, os estados e a federação, né? Também redefinindo as competências. Sim. Este pacto começa a ser trabalhado pelo novo presidente na medida em que ele, por exemplo, já está trabalhando está renegociando as dívidas dos estados. Todos os estados brasileiros estão falidos. Estão falidos, todos. exatamente. Então precisa reconsiderar isso aí, para que haja um respiro, um oxigênio novo, vamos dizer, um oxigênio nos estados. É preciso que essa repactuação aconteça a partir da renegociação das dívidas. Então, a partir desta nova configuração do Estado, a reforma política terá mais sentido. Porque você vai ter que saber o que você vai levar para o Estado, por exemplo, com a redefinição de funções. Você vai saber o que é que não vai mais reivindicar para o Estado, porque faz parte do município, da União, e assim por diante. Então é preciso que nós, ao mesmo tempo, eu vejo que isso está tudo... Essas coisas estão interlaçadas. A reforma política vai ter que combinar, por exemplo, o sistema de voto. Porque com o fortalecimento dos municípios na redefinição do Pacto Federativo, Sim. certamente os municípios terão mais importância. E os municípios tendo mais importância, o que isso vai gerar na política? Vai gerar um voto distrital. Distrital. Então vai haver uma certa distritalização do voto no país para contemplar os interesses locais, regionais, municipais. Professor, uma curiosidade, como é que o governo, por exemplo, consegue discutir isso, conversar sobre isso com, por exemplo, a sociedade brasileira? Qual que é o segredo e a estratégia que o governo tem que adotar para poder informar isso? Pois você coloca uma questão interessantíssima. Essa conversa está muito complicada. Ela existe hoje, por exemplo, ela existe hoje entre governo e centrais sindicais que procuram representar, de certa forma, entre aspas, os interesses dos trabalhadores. Em alguns momentos a gente percebe que não são bem interesses dos trabalhadores, o interesse de alguns dirigentes dos trabalhadores. Sim. Mas tudo bem. Mas, aí é outra discussão. É outra discussão. Mas vamos imaginar... Mas essa comunicação ela está interrompida, né? Mas vamos imaginar que com o fortalecimento da democracia representativa, de baixo para cima, nós tenhamos uma configuração de entidades capazes de sentar na mesa do Executivo para discutir com o Executivo sugestões. Então eu imagino, por exemplo, que as categorias profissionais, por meio de seus sindicatos, associações, os profissionais liberais por meio de suas entidades, médicos, engenheiros, não é? Professores, advogados, enfim, essas categorias organizadas vão ter que apresentar as suas ideias para o governo. Eu sei, por exemplo, que os advogados estão fazendo propostas na área da reforma política. Sim. Até coordenado por um amigo nosso, Ibis Gandra Martins, Sim. que acaba de me mandar, inclusive, o trabalho que ele coordenou na área da reforma política. Então, eu vejo a participação da sociedade de maneira mais intensa no diálogo com o governo, para apresentar as ideias, e nós vamos ter aí, portanto, um ideário, um escopo programático para o país, mas condizente com o que pensa a sociedade. Ok, tá bom. Muito obrigada. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em 1 minuto. Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepress de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepress Entrevista, que conversa hoje com Gaudêncio Torquato. Professor, nesse último bloco, vamos dedicar aqui 5 minutos para a gente falar um pouco sobre como é que o senhor tem observado a atuação, né,
de pouquíssimos dias aí do governo interino do Michel Temer? O governo interino do Michel Temer está procurando compor a harmonia social como, primeiro, alavancando a área econômica. Trouxe para o governo uma equipe de primeiríssima qualidade na área da economia, considerados expertos no assunto a partir do ministro Henrique Meirelles. E com essa equipe, ele está apresentando um programa que está sendo aprovado já pelo Congresso Nacional, a partir, por exemplo, dessa medida de alta importância, que é a contenção de gasto público, com metas muito bem definidas, e a partir, portanto, dessa contenção de gasto e a partir de outras medidas que estão sendo encaminhadas, o governo tende a, vamos dizer, equacionar o grande imbróglio da economia. Já há sinais positivos de que a economia começa a se recuperar. O mercado já está dando confiança, essa confiança se transparece na área dos índices levantados pela indústria, pelo setor de serviços, comércio, já são positivos, começam a melhorar. E essa confiança é só, por enquanto, em função dessas medidas que estão sendo colocadas. Essa confiança, só em função dessas medidas, já existe, portanto, esse sinal de confiança, o que vai significar mais adiante a retomada dos investimentos. Porque dinheiro existe. Na verdade, os investimentos vão ser realavancados nesse momento. E é possível que os investidores internacionais, a partir dessa confiança, voltem a investir no Brasil. Então, equação econômica é prioridade. Na área social, o governo, evidentemente, está procurando também compor a harmonia social, por exemplo, fortalecendo aqueles programas que se voltam às margens da sociedade, para as margens, como o Bolsa Família. Sim. Acabou de receber 12% de aumento. Em vez de 9%, que era o índice prometido pela presidente Dilma. Deu 12%. O que significa mais confiança. Então, a harmonia social se mantém lá na margem. Então, com a margem mais tranquila, a economia voltando a dar confiança ao investidor, é possível que aquela equação boba-coca seja resolvida. O que é boba-coca? O que é boba-coca? Que eu li isso também no seu artigo. Bo de bolso, ba de barriga, co de coração, ca de cabeça. Boba-coca. Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, cabeça aprova. Então, essa operação, a recíproca é verdadeira. Bolso vazio, barriga roncando, coração enfurecido, cabeça contrária. Então, eu acho que essa equação é a equação que vai ter que ser resolvida. Agora, professor, como é que o governo atual vai conseguir alavancar essas normas novas, essas condições colocadas com o Congresso do jeito que está, por exemplo? Como é que o governo tem avaliado essa questão? Esse é o desafio do Michel Temer. Exatamente. Esse é o desafio. Porque a gente tem um baita problema ali. Do Michel Temer. Como chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. O que é chupar cana? Fazer o programa todo e assoviar, atender o Congresso. Ora, o Congresso quer espaço, mas eu acredito que a saída seria como ele é muito bom articulador político, a saída está ali, vamos dizer, na composição entre um olho na sociedade e um outro olho no Congresso. Sim. Ele deve governar com um olho nas ruas e um olho no Senado e na Câmara. Por sua vez, o Congresso deve também olhar, sentir o cheiro das ruas. O Congresso não pode exigir nesse momento uma partilha, uma inserção na área governamental, com a nomeação de gente, porque o momento aconselha a contenção de gasto, aconselha a muita cautela. A sociedade está querendo moralidade, ética, dignidade. Então, eu acredito que se ele tomar medidas no sentido de compor, de conter as contas, etc., o Congresso vai também, de uma certa forma, vai concordar, porque está havendo a reação das ruas. Né? Todo momento, se não concordar com medidas de austeridade... Vai ter uma reação, né? Vai ter uma reação das ruas. Ali. Então, eu vejo que ele está tentando, então, olhar para os dois lados, para a rua e para o Congresso Nacional. Okay. Bom, já que a gente está falando aqui de medidas, né, do atual governo aí para colocar
a casa em ordem, ou pelo menos começar a colocar a casa em ordem, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a PEC 241/2016. Não sei se o senhor está... Você agora me pegou pelo... de jeito, como se diz. Que eu PEC sei que essa? existem as grandes discussões. A PEC 241/2016, ela limita aquela questão de gastos primários do governo federal, né? E um dos pontos lá, dos quais os especialistas e toda a sociedade têm discutido, que é a redução no dinheiro para a questão da educação e da saúde. Ah, sim. Enfim, não vai dar para fazer alguma coisa sem necessariamente mexer nessas questões sociais. E como é então que o governo pretende administrar? Eu não vou entrar em detalhes técnicos dessa PEC, mas eu vou trabalhar aqui rapidamente no discurso político. Eu entendo que o governo está trabalhando na perspectiva de desengessar o orçamento, porque você sabe que o orçamento, ele limita, ele define estatisticamente, aritmeticamente, a percentagem para a educação e para a saúde. Sim. Ora, essas percentagens muito engessadas podem se contrapor ao momento em que o país precisa mais flexibilidade no uso do orçamento. Que é o caso do Então, momento. é preciso, portanto, desindexar. Tirar esse engessamento que existe hoje na lei, na legislação, Sim. para dar mobilidade, fluidez, para que o governo possa, nesse momento decisivo do país, possa contemplar outras áreas que não estão sendo contempladas, porque estão comprometidas com saúde e com educação. Claro, isso não vai significar o desmonte da saúde e da educação, não. Você garante uma base forte para essas duas áreas, mas permite que essas duas áreas temporariamente sofram essa flexibilidade para que o país possa ser contemplado com um todo em torno dos seus programas. Mas o senhor há de concordar, professor, que a gente já tem problemas seríssimos, especialmente na nossa saúde, né? Pois é, mas o problema também é que o governo, veja bem, não quer onerar mais ainda a população com, por exemplo, uma CPMF. O momento seria trágico. No momento que o governo entra agora, CPMF, Contribuição para a Saúde. Ora, então, como o governo não vai querer instituir, neste momento, Sim. um novo imposto para a saúde, exclusivamente, então ele está querendo, por exemplo, desengessar. Agora, eu acredito que isso é uma medida temporária, mas a saúde vai continuar sendo alta prioridade do governo. Eu vejo 3 setores altamente prioritários: educação, saúde e segurança pública. Professor, aproveitando, o senhor viu as últimas declarações ontem do presidente interino Michel Temer sobre adotar medidas impopulares? O que o senhor está pensando sobre isso? O que a gente pode esperar? Eu até comecei a pensar que medidas seriam essas. Ora, medidas impopulares, eu vejo, por exemplo, aí, a mais impopular possível, já que é para a gente tentar raciocinar, projetar sobre o que poderia ocorrer, a criação de novo imposto. É mais impopular do que essa. Impopular. É verdade, mas impopular... Não há dinheiro. Vamos tirar dinheiro de onde? Você não pode fazer com que a carta da moeda, entendeu? Faça emissão de... Seria uma CPMF, por exemplo? Não. Uma CPMF, ou se não, uma contribuição sobre lá o combustível, a CID, uma nova contribuição, alguma coisa que pudesse, digamos assim, temporariamente ser criada para poder suprir o buraco. Diminuição de um outro volume de verbas na área social. Difícil. Alguma coisa parecida. Né? Enfim, talvez previdência social. Olha, na Previdência é um caso seríssimo, gente. Caso seríssimo da Previdência. Não falamos da Previdência Social. Compatibilizar a questão do tempo de aposentadoria com a idade para aposentar. Essa é a equação. Ora, antigamente a gente tinha a vida útil de 53 anos, dos 55 anos, hoje é 75, 80 anos. Então você não pode se aposentar com 50 anos, com 60, tem que se aposentar mais adiante. Então é preciso chegar a uma composição, só que as centrais sindicais não querem. É preciso chegar a um bom termo entre tempo de aposentadoria e a idade para aposentar. Isso é absolutamente prioritário. Entendeu? Essa discussão está sendo desenvolvida pelas centrais sindicais junto ao governo. Sim. Nenhuma central sindical quer recuar, mas há que se chegar a um bom termo.
todos precisam recuar um pouquinho das suas posições para que possa haver um mínimo de consenso em torno da Previdência Social. E tentar resolver, na medida do possível, essa situação que a gente tem hoje, que é um quadro... Claro, sem perda de direitos, veja bem. Mas fala-se também, professor, na questão a reforma previdenciária, ela vem junto com uma possível reforma trabalhista, né? Já há aí uma discussão sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sim. Essa Já que aqui reforma nós somos um trabalhista sindicato de trabalhadores. É absolutamente necessária. Agora, nesse último artigo que eu escrevi, eu coloquei, gente, por que nós até hoje não instalamos, nós não providenciamos a aprovação do marco regulatório da terceirização? Por quê? Porque nós temos um Tribunal Superior do Trabalho muito voltado para a litigiosidade, para a briga, para a querela. Quanto mais briga, melhor para eles. Então, é preciso que a gente imagine que o conflito pode interessar aos juízes para que eles tenham mais poder, mas não interessa ao cidadão comum. Então, eu vejo essa questão no TST um grupo de juízes muito ideológicos que, ao invés de abrirem a cabeça para a modernidade, né, ficam ainda pensando em litígio, em aumentar seu poder. Primeiro, juiz, eu vejo, por exemplo, a Ana Matra e outras associações de juízes julgando, opinando sobre essas questões todas, quando esses juízes não poderão opinar sobre coisas que poderão ocorrer, eles vão decidir sobre isso. Como é que o juiz pode opinar antes de ver... Prevendo? Prevendo. De repente você vai aprovar-se-á o marco regulatório da terceirização. E eles anteriormente se declararam contrários. Como é que ele vai julgar mais adiante? Pré-julgamento. Não pode fazer isso. Professor. Então nós precisamos abrir a cabeça dos senhores juízes, magistrados, respirem o espírito do tempo. Vão às ruas, frequentem as ruas brasileiras e sintam o que é a realidade nacional. Que falem com os trabalhadores, né, que são os trabalhadores. mais interessados por uma lei como essa, né? Exatamente. E enquanto os juízes não decidem, a gente fica com esse cenário que nós temos hoje, né? De cenário de dúvidas, cenário de interrogações, inseguranças, de insegurança jurídica, exatamente, quanto uma macroeconômica, e de multa. O Ministério Público do Trabalho, na área do... começa a multar, porque evidentemente faz bem. É a multa, quer dizer, o juiz voltado para a multa, para o castigo e não para a harmonia. Eles são contra, os juízes, esse conceito da administração de conflitos, entendeu? Essa tendência no mundo é de vamos reunir todos os patrões e empregados em torno de uma mesa, vamos fazer com que o acordo entre patrão e empregado prevaleça sobre o legislado. Isso é que é importante. Infelizmente não é adotado ainda no Brasil, né? Professor, nosso tempo já terminou, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem que o senhor fale pelo menos um minutinho sobre eleições municipais de 2016. Qual vai ser a principal novidade para essas eleições desse ano, por exemplo? Vamos ter as eleições vivido mais curtas da nossa história. 90 dias para 45 dias, de 45 dias de TV no passado para 35 dias. Vamos ter uma campanha objetiva, franciscana, naquele sentido franciscano da pobreza. As empresas não vão absolutamente doar mais transparente, as campanhas serão mais transparentes, porque o próprio TSE vai fiscalizar de maneira mais direta. Então eu vejo que essa campanha será uma campanha mais objetiva, mais crítica, e o eleitor vai estar atento aos candidatos. Aquele desfile de caras e bocas que nós vimos no passado vai ser substituído pela palavra mais compromissada. Então eu digo que vamos ter uma campanha mais voltada para o debate político e menos para a extravagância do marketing. Ok. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigado. Agradeço. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.